Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aqui uma live que vai mostrar para você o que você deve fazer pós-treino, tá? Você personal, você profissional de educação física ou você praticante, tá? Eu sou o Felipe e eu vou mostrar aqui para vocês a estratégia que eu levo para os meus alunos e você também pode levar para o seu ou você, aluno, utilizar aí no seu dia a dia, tá? Então, obviamente, isso vai servir para quem pratica atividade física. Se você não pratica atividade física ou se você não trabalha com isso, não perca seu tempo, beleza? Então, vai ser uma grande oportunidade para vocês sacarem coisas organizadas que vão ajudar vocês a enxergar estratégias, meios de agir aí no pós-treino, tá? Porque a gente às vezes acha que o importante é ir lá e treinar só, ir lá e fazer atividade física. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês que não é só isso, tá? Muita gente acha que é só isso, acha que, tá tranquilo, já fiz minha parte, agora é curtir o carnaval, né? Porque agora a gente está no carnaval sem carnaval. Porém, não é bem assim, tá? E aí é isso que eu quero trazer aqui para vocês e fazer vocês aí enxergarem essas estratégias, beleza? Então, uma aguinha e a gente já começa o bem bolado aqui para vocês, tá? Assim, pessoal, no pós-treino, o que a gente busca, né? Tomar whey, fazer, sei lá, alongamento, chegar e tomar aquela famosa breja? Não. Nada disso, tá? Por quê? Porque assim, tudo isso pode ser. Você pode tomar whey, você pode tomar isso, você pode tomar aquilo, você pode dormir, você pode fazer N coisas. Só que assim, aqui eu quero mostrar para vocês as estratégias, como você dominar isso, como você colocar isso para te ajudar a conseguir o quê? Conseguir um resultado mais rápido, um resultado na metade do tempo, você conseguir aí o máximo de resultado seu, tá? Então é isso que eu quero levar, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, praticantes de atividade física, de esporte, profissionais, tá? É isso que eu quero mostrar aqui hoje, beleza? E o primeiro passo, tá? Que a gente vai precisar conseguir para entender essa estratégia, para você utilizar dela, sacar o que eu faço aqui, o que eu quero mostrar para você, é o que a gente chama, que a gente, em português, né, chama de consciência, tá? Consciência. Uia, quase que não coube a palavra aqui grande, né? Então, consciência, tá? Então, o primeiro passo para a gente conseguir entender essa estratégia e, assim, o que eu quero, que eu sempre mostro para o meu aluno, que eu sempre levo para a galera, essa consciência, essa tal de consciência, tá? Por quê? Você vai falar assim, beleza, eu sempre falo pro meu aluno disso, eu sempre fiz isso, eu sei, o aluno sempre fala assim, eu sei, eu tô lá, eu sei disso. Tá, se você soubesse, se você conseguisse organizar desse jeito, pensar dessa maneira, você estaria diferente, estaria tendo um resultado maior, estaria tendo um resultado mais rápido, e é isso que a gente quer, tá? Assim, então, vamos lá, como que a gente organiza, então, essa questão da consciência, tá? Porque no pós-treino a gente precisa entender, conseguir colocar essa consciência em nós profissionais, em nós praticantes, nossos alunos, tá? Então, como a gente vai começar a criar essa consciência do que é bom, do que é ruim, do que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu posso, o que eu não posso, tá? A gente vai começar a criar essa consciência através de uma coisa que chama mentalidade, tá? Então a gente vem aqui para mentalidade. Mas essa mentalidade não é a palavra assim, mentalidade, nossa, vou ser uma pessoa consciente, Não, o que eu quero aqui é que você mentalize, tá? Então você vai mentalizar o quê? Qual que é seu objetivo? O que você quer, tá? Muitas vezes a gente treinou e a gente fala, tô
pronto, acabei, resolvi minha vida, tá? Mas a gente esquece de mentalizar o que a gente quer. Por quê? Porque no pós-treino, não é que você atingiu o seu objetivo. Ninguém atingiu o objetivo. O profissional não entregou o seu resultado lá, tá? Ou você entregou o resultado do seu aluno. Não. Tem que parar com isso, tá? Por quê? Porque a gente cria consciência, faz essa consciência do quê? Faz mentalizar isso. O que você quer pós-treino, tá? O que aconteceu no treino? O que a gente está voltando para casa e indo para o final de semana, vai começar carnaval, o que a gente precisa mentalizar? O que eu tenho que fazer? Qual que é meu objetivo? Qual que é a minha meta? O que eu quero aí para a minha evolução, tá? É isso que a gente precisa parar e pensar um pouco e ver o que a gente está colocando, o que a gente está propondo aí no dia a dia. Por quê? Se a gente não tiver consciência e essa mentalidade do que a gente quer, a gente já vai aí dar uma afundadinha. Por quê? Porque aí depois a gente não consegue desenvolver o resto do processo, não consegue manter o trabalho. Porque aí chega, se você não tem a mentalidade do que você quer, do que você não precisa, o que vai acontecer? Opa, era para ser carnaval, mas não é, não é. Você quer uma cerveja hoje? Quero. Entendeu? Por quê? Porque você não tem essa mentalidade, você não tem isso. E assim, você praticante, mas e o profissional? Onde que entra nisso? Você profissional tem que gerar isso no seu aluno, você tem que conseguir passar isso para ele. Aí você fala assim, mas ele já sabe, eu já falei tantas vezes. Mas vamos pensar da seguinte forma. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, meu filho. Então, vamos lá. Bota para falar de novo. Porque você vai falando, uma hora cai a ficha, faz, nossa, verdade, não vou aceitar. Eu estou com missão de conseguir tal coisa. Então, a gente sempre tem que falar. Por quê? Você está sendo pago para falar, você profissional, entendeu? Então, faça isso. Continue, dê continuidade. Tem que falar? Fala. Vai parecer um papagaio? Vai parecer um papagaio. Mas é para isso que a gente está lá, não é? Então, esse é o primeiro passo. A mentalidade. Mentalizar o objetivo, mentalizar o que a gente quer, mentalizar o que a gente não quer também. Isso é muito importante para a gente conseguir aí atingir um resultado, um objetivo, tá? E aí o segundo passo que a gente tem que conscientizar do quê? No segundo passo, de tempo. Você vai falar assim, tempo? Mas tá. Por que a gente tem que conseguir essa mentalização aí, essa consciência, essa mentalidade sobre tempo também? Porque assim, quantas horas por dia a gente fica na academia treinando? Se a gente pegar lá e falar, meu aluno treina todo dia. Esse cara treina todo dia, vamos lá, 1 hora por dia. 1 hora todo dia que a gente fala é de segunda a sexta, né? 1 hora vezes 5 igual 5 horas por semana, tá? Agora, quantas horas tem a semana? Você já parou para pensar isso? Você já falou isso para o seu aluno já fez essa conta básica? Você, atleta, já parou para analisar isso também? Quantas horas você está fora do seu treino? Tá? Então, a gente tem que conscientizar sobre tempo. A gente tem que criar essa consciência, a gente tem que levar isso para o aluno, ou você, aluno, tem que entender isso. Porque, às vezes, você fala assim, nossa, eu estou treinando já faz 5 meses e não tenho resultado. Só que aí o que você vai? Você vai para a academia? Nessa 1 hora aqui, tira menos 20 minutos que você ficou dando migué lá no banheiro, ficou, sei lá, tomando água, conversando. Tira aí quanto que vai dar já a soma se você treina 5 dias. Agora você treina 2 dias, 3 dias. Imagina, não deu nem 4 horas, 3 horas de treino por semana, tá? E aí você fala assim, nossa, eu fiz isso. Mas aí quantas horas você passa comendo, quantas horas você passa bebendo, quantas horas... Entendeu? Então, a balança não está equilibrada, não vai fechar a conta. O seu objetivo cada vez sendo afastado de você. Para e cria essa consciência de tempo, mentaliza o seu objetivo.
Porque se você não fizer isso, se seu aluno não fizer isso, se você não mostrar para ele, e se você aluno, se você praticante não entender isso, cara, você vai cada vez ir mais distante do seu objetivo. Por quê? Porque às vezes a gente fica se enganando, a gente fica achando assim, ai, eu fui lá, fiz meia horinha, tá bom. Só que aí você fica 2, 3 dias sem fazer mais nada. E aí nesses 2, 3 dias, você foi para uma festinha, você comeu um salgadinho, você fez tudo errado que tinha ido na nutricionista, ou aí o que você tinha proposto para você mesmo. Por quê? Porque você perdeu a consciência, perdeu a mentalidade. E aí você nunca parou para pensar nessa relação de tempo. E isso vai te auto-sabotando. Sabota um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E aí a gente não percebe. Na hora que a gente vai ver, esses pouquinhos de cada dia foram um tempão. E aí quanto tempo a gente treinou? Só um pouquinho. Então a gente tem que largar a mão disso e criar essa consciência. Falar assim, olha, eu quero isso, eu vou atingir isso, mentalizar e seguir, beleza? E aí, qual que é o próximo passo depois disso? Porque se a gente está criando consciência do que a gente quer, do que a gente tem que fazer no pós-treino, no que a gente está aí buscando, a gente tem que falar assim, tá, eu tenho que mentalizar, aí eu entendi sobre o tempo, entendi o que está acontecendo, por que eu levo tanto tempo, por que eu não levo, por que eu gasto. E aí o que a gente tem que entender? Que essa consciência vai me levar para um passo muito importante. Porque lembra, se a gente tem poucas horinhas de treino, o que a gente precisa fazer no pós-treino? A gente precisa dar manutenção. Manutenção, tá? Aí você fala assim, ah, mas da manutenção, eu tô indo lá para treinar já, tenho que ficar sossegado depois, tenho que descansar, tenho que ficar na rede, sei lá, tenho que curtir, relaxar. Gente, essa manutenção é mais simples do que vocês imaginam, tá? Por que é simples? Porque a gente está te dando consciência, a gente está te mostrando tudo isso. E assim, você tem que entender que essa manutenção, às vezes, ela é saber você ter a mentalidade do que você não deve fazer, do que você não quer, do que vai te levar para longe do seu objetivo. Às vezes, só de você criar essa mentalidade e você pegar e negar essas coisas, tirar essas coisas, você já deu a manutenção que a gente precisa aí para você continuar no caminho do seu objetivo, da sua meta, do seu resultado, tá? Então, no pós-treino, você precisa ter, principalmente, você precisa passar para o seu aluno consciência, mentalidade, entender que quanto tempo aqui está utilizando para você treinar, e como você vai fazer essa manutenção, de que forma. Você não consegue fazer nada, você vai tirar os problemas, você vai negar as coisas que te atrapalham, você vai evitar elas. Isso é uma forma de manutenção. Como você vai fazer essa manutenção? Aí a gente já entra na próxima etapa de um pós-treino, que o profissional ele vai ter que passar para você o quê? Uma tarefa. Tá? E essa tarefa, às vezes, ela é apenas criar consciência. Ou o que eu gosto de chamar que hoje eu ensino muito dos meus alunos, que é o DDM. O que é o DDM? Dose de movimento. A gente entendeu o que é uma simples dose de movimento, tá? Que também entra nesse aspecto da gente ter consciência. E assim, qual que é a importância da gente ter uma tarefa aí pós-treino, ou a gente entender o que é uma dose de movimento para estar colocando, para a gente conseguir essa manutenção que a gente tem que explorar no pós-treino, tá? E relembrando, por que a gente tem que ter essa manutenção no pós-treino? Por que é importante? Porque o tempo que a gente trabalha, dá aula para vocês, é muito pouco. 1 hora por dia, o dia tem 24 horas, então é 23 horas fora de treino. Você 23 horas, sei lá, comendo, bebendo, ficando numa postura errada, fazendo algo que não vai em direção ao seu objetivo, tá? Então, fora do treino, a gente precisa entender como dar essa manutenção.
E essa manutenção a gente vai dar através de uma tarefa, tá? E como é essa tarefa? Você já viu como é a tarefa de uma criança? Como que é a tarefa aí da escola? Às vezes a tarefa é só pesquisar, às vezes a tarefa é fazer algo, às vezes a tarefa é assistir alguma coisa, um filme educativo, um filme clássico, às vezes a tarefa é fazer uma entrevista. Então, tem N formas da gente fazer a tarefa, tem N formas da gente desenvolver isso, da gente entender disso, tá? E assim, o que eu quero levar vocês e falar como eu passo a tarefa, como eu faço com meus alunos e como assim eu sugiro que você, praticante, entenda dessas tarefas que a gente leva para vocês. A tarefa ela tem que ser, primeiramente, pessoal, se não tiver esses 3 pontos nessa tarefa de pós-treino, principalmente, eu como praticante de atividade física, eu não faço. Sou sincero, vou ser honesto, se não tiver, eu não faço, eu não entro nessa de ficar, tenho que fazer tal coisa, se não for não tiver esses 3 pontos que eu vou passar para vocês, tá? Por quê? Porque, gente, é contraintuitivo a gente ficar fazendo um monte de coisa difícil. Já é difícil, já é complicado, né? A gente pegar lá, ficar naquela 1 horinha que a gente fica na academia, ou aí no nosso treino, no nosso box, onde for, fazendo tudo aquilo que a gente faz, coisas difíceis, coisas complexas, tal. Agora, se a gente pegar numa tarefa e não tiver esses 3 pontos, garanto para vocês que seu aluno vai se sabotar, você vai se sabotar, o atleta vai, qualquer um, tá? Então, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa ter aí numa tarefa? Que eu comecei a enxergar sozinho e depois eu comecei a aplicar com os meus alunos e também comecei a entender isso depois de cursos que eu fiz e tudo mais. Primeira coisa tem que ser prática, tá? Tem que ser prática. Prática nos 2 sentidos. Prática, de você conseguir praticar, e prática de simples. De ser uma coisa assim que, isso é prático de fazer mesmo, tá? Então, é isso que tem que ter. Tem que ter praticidade, tá? Esse que é o lema. Então, a tarefa, primeiro ponto, ela tem que ser uma coisa prática. Você tem que falar assim, isso não tinha pensado. Acho que dá. Sabe? Tem que ter essa sensação, porque se não tiver essa sensação de praticidade, se tiver que babau, já não vai dar certo, tá? Já sabotou seu treino, você já se auto-sabotou, porque é contraintuitivo, a gente quer economizar energia, nosso corpo, nossa mente, ela quer economizar energia. A gente vem desde a época das cavernas, lá atrás a gente já vem falando de economizar energia, poupar esforço, evitar fadiga, né? Que nem dizia o Jaiminho do Chaves. Então, a gente tem que ter praticidade na tarefa que a gente for fazer aí. E essa tarefa é nada mais, nada menos que a manutenção do pós-treino, do que vai te ajudar aí a continuar no destino do seu objetivo, tá? E aí você fala, tá, a minha tarefa já é prática agora, tô tranquilo, tive essa sensação, percebi isso, porque assim, não é difícil de fazer, tá tranquilo. Agora, o que ela tem que ser? Ela tem que ser também, o próximo ponto aqui, ó, viável. Tem que ser viável, tá? Nossa, que L gigantesco. Vamos arrumar. Viável, tá? Então, ela tem que ser viável. Por que ela tem que ser viável? Olha, meu personal me passou uma tarefa que eu tenho que ir lá no parque, subir numa árvore, pular dentro do rio, nadar 10 quilômetros. É viável isso? Meu personal falou que eu tenho que fazer, pegar lá, desmontar o meu rodo, o meu coisa, pegar o bastão que sobrou, montar um peso, arrumar tudo. É viável? Isso é prático? É prático e é viável? Não é viável, né? Eu tenho que ir lá e comprar 10 elásticos, 20 pesos, 20... É viável? Não é viável, tá? Eu tenho que ficar esperando arrumar tal coisa, fazer... É viável, é prático? Não é. Então, tem que ser viável, tem que ser prático. Não pode ser uma coisa que complique, tá? Gerou complicação, não vai ter ação. Até rimei. Então, gente,
a tarefa tem que ser prática e tem que ser viável, tá? Tem um monte de gente na minha casa esse final de semana, carnaval, vai agora virar uma festa aqui, aglomeração, festa aí proibida, tá? Festa errada. Então, é viável eu fazer alguma prática, parar lá 1 hora para fazer atividade? Não é viável, não vai dar. Tô cheio de familiar aqui, tô cheio de gente, não dá, tá? Então, tem que ser prático, tem que ser viável, tá? E aí você vai falar, tá, só que tá faltando um ponto, porque você falou que tem 3 pontos, né? Que tem mais outro ponto, que a tarefa tem que ser, tá, também extremamente fácil. Fácil, extremamente fácil. É bem essa música mesmo. Tem que ser fácil, extremamente fácil. Por que disso? Porque aí você vai olhar para você e vai ficar até com raiva, às vezes, de falar assim, nossa, eu não vou fazer isso. Você, pessoa, né, praticante. Agora você, personal, você vai falar assim, cara, eu não acreditei que eu falei para essa pessoa fazer isso. A pessoa vai me achar ridícula. Mas eu vou te dar a solução, você vai entender. Por quê? Porque, como várias pessoas dizem, o problema é a solução. Por quê? Porque se ela for extremamente fácil, é muito difícil alguém negar, falar assim, ah, não dá para fazer, nossa, tô cheio de gente. Por quê? Porque é prático, é viável, é extremamente fácil, tá? Aí você vai falar assim, putz, mas eu não tinha pensado nisso, essa estruturação, entender disso foi novo para mim. Só que aí, como que eu bolo uma estratégia dessa? Como que eu faço isso? Uma tarefa prática, viável, extremamente fácil, você praticante, como você vai enxergar isso, e você profissional, como você vai fazer essa consciência e criar também essa tarefa aí para os seus alunos, tá? Então, aqui eu vou te mostrar algumas estratégias que eu utilizo, tá? Para ficar aí de sugestão, vamos dizer assim, prática, para você colocar em ação já nesses próximos dias, nas suas próximas aulas, e que você consiga aí colocar em prática mesmo, tá? Que seja viável e que seja extremamente fácil. Beleza? Então, eu vou estar mostrando para vocês algumas sugestões para vocês entenderem e conseguirem aí botar para quebrar, tá? Vamos lá, ó. Vou até apagar aqui. Como que a gente monta? Como que eu penso nas minhas tarefas, em tudo que eu passo aí para meus alunos e no que eu faço como praticante também? Porque, assim, se eu estou explicando, se eu estou mostrando, é porque eu faço. Porque se eu mesmo não conseguir fazer, tiver muita dificuldade, eu falo, pô, se eu não estou conseguindo fazer, eu vou falar para a pessoa fazer isso, né? Tem uma história muito antiga de um monge budista que ele chegou uma vez e fez a seguinte perspicácia com a mãe. A mãe chegou para ele e falou assim, olha, meu filho está com problema de comer açúcar. E eu gostaria que o senhor falasse para ele parar de comer açúcar. E ele, como um grande sábio, um grande mestre, todo mundo respeitava ele, ele virou para a mãe e para o menino e falou assim, olha, volte daqui 1 mês. Aí a mãe ficou, né, com aquilo na cabeça, esperou o tempo, voltou depois de 1 mês. Aí depois de 1 mês, a mãe chegou lá, aí ele virou para o menino e falou assim, olha menino, para de comer açúcar. Aí a mãe falou, nossa, mas teve que esperar 1 mês para conseguir falar para ele parar de comer açúcar. Aí o monge, com toda a sabedoria, com todo aquele conhecimento, criou consciência na mãe e disse, olha, é que naquela época, há 1 mês atrás, eu ainda comia açúcar, tá? Então a gente tem que ter, moral da história, integridade. A gente tem que conseguir fazer o que a gente está falando, né? Fazer o que a gente está propondo. Porque se nem a gente consegue, como a gente vai ensinar, propor isso para uma outra pessoa, tá? Eu não concordo com esse negócio, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, tá? Isso daí eu acho meio hipocrisia, vamos dizer. Então, bora lá. Como eu faço e como eu ensino também a galera a fazer, tá? A tarefa precisa
precisa ter aquela consciência, tudo aquilo que eu disse, né? Só que a gente tem 3 pontos dentro do nosso corpo, 3 fundamentos que a gente trabalha, que é a questão da bioquímica, biomecânica e a parte psicofisiológica, psicossocial, tá? Então a gente tem que pensar que essa tarefa, ela vai ter esses 3 aspectos embutidos, tá? Ela tem que atingir essas 3 áreas. Porque se ela atingir essas 3 áreas, com certeza eu vou estar continuando aí, dando continuidade na manutenção que vai me levar para o meu objetivo, para a minha meta, para onde eu quero chegar, tá? Com aí os treinos, com as atividades físicas. E aí, o que seria uma tarefa perfeita, uma coisa perfeita, né? Seria colocando os 3 pontos. Por exemplo, nossa, eu vou passar para o meu aluno, eu vou propor para ele uma coisa assim, que ele consiga, sei lá, vamos lá, pensar, fazer uma automassagem, porque aí vai ajudar na parte bioquímica, vai ajudar a parte interna lá, que vai melhorar a questão de irrigar os tecidos musculares, vai levar mais sangue para o local, célula satélite e tal. Então, vou falar para ele fazer primeiro uma automassagem ou uma liberação, né, como o pessoal gosta de falar, uma liberação miofascial, tal, fazer uma... Aí depois a gente pode entrar também no aspecto, né, que eu ia falar isso, mas aí a gente já coloca aqui. Aí ele vai e faz mobilidade, alguns exercícios de mobilidade, alguns exercícios de estabilidade, e também vai lá e faz uma corrida. Olha que lindo que seria isso. E aí depois ele faz no final uma meditação. Uau! Para quê? Para acabar relaxando, ficando tranquilo. Isso seria uma tarefa assim, vamos dizer, nível profissional, um nível assim da pessoa estar, uau, eu estou empolgada, quero ficar totalmente bem, tá? Isso eu coloquei aqui como se fosse um objetivo mais tranquilo, como se fosse um objetivo cardio, uma coisa assim mais saudável, tá? A gente pode explorar outras coisas, eu vou mostrar outros padrões também. Só que aí a gente pensa nisso, a gente fala, tá, então tem tudo isso, explorei as 3 áreas, olha como ficou lindo, maravilhoso. Isso é prático, isso é viável, isso é extremamente fácil para você ou para o seu aluno? Não, né? Então, não vai dar certo. Já vou falar, porque eu mesmo, olha, de 10 vezes que eu faço alguma coisa assim, no dia que eu não estou treinando, no pós-treino, assim, de atividade de manutenção, eu faço isso das 10 vezes, eu faço 1, 2 vezes, tá? Vou ser sincero, não estou mentindo. Então, não vai ser, tá? Porque assim, se eu faço isso, vamos dizer, 20% das vezes, quem dirá meu aluno? Quem dirá aí meu cliente? Quem dirá aí praticante, né? Então, o que seria uma atividade legal? Por exemplo, que eu faço muitas vezes, que eu ensino, você entender o que é uma dose de movimento, ou você fazer, o que vai me ajudar a movimentar. Por exemplo, vamos lá, meu aluno, ele mora em prédio, ou eu moro num prédio, tá? Eu moro, sei lá, no 5º andar, 6º, 10º, sei lá. Aí, olha, a tarefa desse final de semana vai ser você pelo menos uma vez subir pelas escadas e descer pelas escadas do seu apartamento. Pelo menos uma vez. A gente está mexendo com a bioquímica dele, está fazendo ele mudar um pouco o batimento, movimentar um pouco mais, tirar aquele estresse da articulação, está conseguindo fazer ele se movimentar quadril, movimentar a perna. Vou colocar aqui, né? Subir escadas. Tá conseguindo? Tá. Ele tá tendo que ser resiliente de falar assim, nossa, isso é fácil, eu vou conseguir fazer. Pô, não dá nem para negar isso, porque é uma coisa tranquila. Pô, vou subir uma vez e descer uma vez, nossa, vai ser babau, né? Facinho. Então, tá doce, né? Como eu diria, mamão com açúcar. Então,
subir as escadas e descer as escadas. Atingir as 3 áreas? Atingir. Leva para o meu objetivo, que às vezes é, sei lá, perder peso, ou mesmo criar essa consciência só no meu aluno, ou eu criar essa consciência e falar assim, nossa, dá para eu parar aqui sempre às vezes fazer pelo menos uma vez aí na semana, 2. Conseguiu atingir dessa forma? Gerou alguma coisa psicossocial, psicológica nele, neural? Gerou? Então você atingiu todas as áreas, você atingiu aí o grande objetivo da tarefa, tá? Aí você vai falar assim, nossa, mas não dá, meu aluno, cara, não consegue nem subir escada, não vai, não... Beleza, então vamos para um nível mais fácil ainda de tarefa, uma coisa mais simples, tá? Você chegar e pensar, o que é mais simples, o que é o nível mais básico de todos? A gente trabalha a respiração. No treino, muitas vezes a gente não trabalha a respiração, falar assim, olha, respira aqui, faz isso, faz aquilo, olha, nossa, às vezes você fica ofegante, às vezes você fica, trava a respiração numa hora errada, às vezes você até dá aquela engasgada quando você mesmo está fazendo exercício. Não é uma coisa mais simples, só que a gente às vezes não dá a devida atenção. Então você pode fazer isso com uma tarefa. Por quê? É extremamente fácil, é extremamente viável, você não vai precisar de um monte de coisa, é prático, tá? Menos de 2 minutos você faz, então você pode estimular a respiração. Respiração. Aí você vai falar assim, putz, mas como eu vou fazer isso? Você é profissional, você precisa entender um pouquinho da respiração, porque se você não consegue nem passar para o seu aluno. Agora você é aluno, tá? Você é aluno, você precisa o quê? Criar consciência da respiração. Quanto tempo a gente fica sem conseguir tomar água? Vocês já pararam para pensar nisso? Fica alguns dias, né? Mas quanto tempo a gente fica sem respirar? É uma coisa controversa, né? A gente fala assim, nossa, mas beber água eu estou bebendo toda hora, fazer isso estou fazendo toda hora. E aí, respirar? Eu estou fazendo toda hora, só que eu nunca paro para pensar que eu estou fazendo isso, tá? Então isso, se eu paro para pensar e prestar atenção na minha respiração, já estou atingindo essa parte neural, psicológica que a gente quer. Biomecânica, eu estou trabalhando aqui minha caixa torácica, meu diafragma, as musculaturas que trabalham a respiração. Bioquímica, estou melhorando a absorção de oxigênio, eliminando gás carbônico, tá? Então, isso a gente atinge as 3 áreas. Agora, como fazer? Por exemplo, uma coisa que eu gosto, falei que eu queria uma coisa prática para vocês começarem a já utilizar. Eu gosto de ensinar meus alunos. Olha, faça 10 respirações conscientes, tá? Você respira como? Não, você respira, enche todo, solta devagar, trabalha isso, equaliza, o nível não joga tudo, não mexe, você só vai mexer as musculaturas que vão ser utilizadas para a respiração. É isso que a gente precisa dar. 10 respirações disso. Você vai perceber que às vezes muda até seu humor, muda até a forma que você estava agindo, tá? Ou muda aí o seu dia todo. Isso é muito importante, tá? E atinge as 3 áreas também. É fácil, é viável, é prático. Então, virou tarefa, tá? A gente precisa entender que não devemos complicar. Se a gente complicar, a gente vai cada vez deixar nosso resultado mais complicado de ser atingido. Mais longe a gente vai ficar de conseguir aí a nossa meta, o nosso resultado, tá? E se a gente facilitar, se a gente conseguir coisas simples, coisas que vão de pouquinho em pouquinho, de detalhes básicos, ajudar a gente a chegar no nosso objetivo, aquela frase que muita gente está falando, 1% cada vez, no final das contas está com 300%, 400% a mais, tá? E é esse a nossa meta aqui, tá? Levar você a atingir um resultado máximo, você conseguir atingir aí, quiçá, o seu resultado na metade do tempo, beleza? Então eu acho que dei aqui várias dicas práticas, mostrei para vocês como que eu faço, mostrei como eu penso, como eu organizo, como a gente está organizando aqui dentro da nossa proposta, eu e a Marcela, e é isso que eu quero que vocês entendam e que vocês vejam, que assim, você vai falar, mas tudo isso eu acho que eu já sabia.
Se você acha que você já sabia, ou se você fala assim, ah, mas isso... Cara, você não sabia, sabe? Você não estava consciente disso, você não tinha organizado dessa forma. E é isso que eu quero que você entenda, que você perceba, que você consiga colocar em prática, tá? Isso daqui eu estou compartilhando para vocês, porque eu quero que não só eu, não só meus alunos, mas todo mundo evolua junto e consiga atingir aí o resultado na metade do tempo, beleza? Então, valeu, pessoal. Espero que vocês usem muito, coloquem aí em prática, principalmente agora nessa época controversa aí que a gente está de carnaval, de não carnaval, de fecha, abre tudo, de loja, de tudo que a gente tem, tá? E vamos que vamos. Hoje é sexta, então eu volto com as lives na semana que vem, na segunda-feira, tá? A partir das 15h15, às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, mas dentro aí desse horário, fechou? Então, até semana que vem e valeu, pessoal, bora movimentar!